Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um livro super legal para conversar um pouquinho com vocês, que é Estranha Presença da Sarah Waters. Esse super gótico, gótico raiz mesmo, com essa capa lindíssima. Olha só que bonita a capa, tem tudo a ver com o livro. Ele é então da editora Record. É um calhamacinho, viu gente? É um livro tem um tamanho de letra muito bom. É um calhamacinho, tem mais de 400 páginas. E, gente, assim, esse livro, vou contando conforme a gente vai conversando sobre a resenha, mas é pra quem gosta de mistérios, de suspenses que se passam em casas misteriosas, pessoas misteriosas, enfim, tá bom? Vou falar um pouquinho pra vocês. Tem uma adaptação também, depois eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre. Mas vamos então falar um pouquinho da história desse goticão aqui. Estranha Presença, gente, é um livro de 1966, tá? Essa autora ela é bem conceituada, é o primeiro livro que eu leio dela, me chamou muita atenção essa capa, a sinopse também, eu fui dar uma olhada nas opiniões, o pessoal gosta bastante. Tem algumas ressalvas para quem que eu acho que vai gostar e para quem não vai gostar, tá bom? Muito bem, gente. Aqui, esse livro vai ser contado em primeira pessoa. De novo, mais um livro aqui em primeira pessoa, que é o Dr. Faraday. É ele narrando tudo pra gente ali, do começo ao fim. E ele começa quando ele é pequenininho. Ele, se eu não me engano, o ano é 1909, por aí. Acho que é isso mesmo. Ele tem ali seus 9, 10 anos. E a primeira vez que ele vê essa casa, que o nome da casa mais precisamente é a Hundreds Hall, que é essa casa grande, essa mansão bonita e imponente, muito bonita mesmo. E ele entra nessa casa pela primeira vez quando ele é pequenininho, com a mãe, que a mãe nessa época trabalhava de empregada, né? Primeira vez que ele olha aquela casa enorme, bonita e imponente, ele fica apaixonado, ele fica deslumbrado. Ele chega até a roubar, gente, assim, ele pega um pedacinho, sabe? Ele cavoca assim, cutuca. Ele consegue pegar um pedacinho de um friso, sabe? Parece tipo aquelas molduras de decoração dentro da casa, porque ela é cheia de coisas, cheia de decorações, e aquilo encanta ele quer um pedacinho da casa, pra vocês terem ideia do tamanho que foi o amor dele por aquilo tudo, né? E ele pega um pedacinho desse friso e ele vai embora, põe no bolso. Quando a mãe percebe, ela fica brava, ela fica muito triste, ela chora e pega aquilo lá e bota fogo, gente, bota fogo. Enfim, dá aquele sermão, né, tal. Então, esse foi o primeiro contato dele com a casa. E era numa época de muita prosperidade, né? Onde haviam as famílias tradicionais. Então, a gente tinha aqui o senhor Aires, que era o dono da casa, a esposa dele. E eles tinham uma garotinha ali na idade aproximada do Faraday. Logo, ele também conta pra gente que ela faleceu. E logo depois disso, se passaram muitos anos, o casal teve outros 2 filhos, a Caroline e o Roderick, né? Então, gente, o que vai acontecer? Vão se passar as guerras. 2 guerras, então você vê uma família em decadência. Passar por 2 guerras é uma época em que as famílias conceituadas, tradicionais, que tinham muito dinheiro, já não tem mais. Por sua vez, também dá oportunidade para as pessoas que eram muito pobres e não tinham expectativas de vida, de conseguirem ser alguém na vida, de melhorar de vida. E é o que acontece justamente com o Faraday, né? Ele era de uma família muito humilde, mas ele consegue estudar e fazer medicina. E, aliás, ele se torna um médico muito bom, muito conceituado, ele é um médico rural. Então, nós temos essa questão também. Passar por 2 guerras, as famílias não conseguem, elas têm a queda e não conseguem se reerguer.
E esse livro ele funciona muito bem também como uma metáfora, porque vocês vão ver aqui, anos depois, como que a casa ficou, né? A gente percebe assim no dia a dia, da nossa casa, no nosso apartamento, precisa de cuidados diários, né? Ali todos os dias, né? Agora vocês imaginam uma casa com uma estrutura gigante que nem essa. O senhor Faraday, ele falece em um determinado período, então fica só a mãe e os 2 filhos ali sozinhos. E num processo de decadência muito grande com o passar dos anos. E isso você percebe na casa, ela está muito degradada. Passados anos depois, o Dr. Faraday, ele consegue entrar nessa casa novamente. Ele é médico, né, como eu contei pra vocês. E a empregada da casa, que é uma mocinha de bem novinha, ela tá com 16 anos, eles não têm dinheiro pra nada, vivem ali no perrengue mesmo, mas eles chamam o médico pra ver o que essa mocinha tem. E aí quem vai atender ela não pode ir, e o Dr. Faraday vai no lugar. E ele vai lá, examina a mocinha, é a segunda vez que ele entra nessa casa. E ele olha tudo aquilo, no primeiro momento ele fica um pouco decepcionado, porque realmente a casa está muito degradada. É uma degradação familiar, de condições sociais, onde você vê isso em cada detalhe da casa, papel de parede descascando, saindo do lugar sozinho, o rodapé saindo, caindo, a tinta gasta, saindo, os jardins, assim, mal cuidados, aquela coisa. E ele fica de primeiro momento então um pouco decepcionado, mas mesmo assim aquela casa para ele é muito importante. Quando a gente é criança, a gente tem uma perspectiva de enxergar as coisas maior do que elas são. Na cabeça dele, aquela casa era muito maior. É uma casa muito grande, muito imponente ainda, mas na mente dele era algo ainda maior que aquilo, né? Mas isso é coisa de criança. Mas isso não tira dele aquele vislumbre todo pela casa. Então ele começa a se aproximar daquela família, a gente começa a conhecer mais da Caroline, do Roderick. O Roderick, ele é bem novinho, ele tem ali uns 20 e pouquinhos. E dá um dó, gente, porque ele foi pra guerra e ele sofreu um acidente aéreo. Então ele tem, assim, queimaduras pelo rosto, pelo corpo, e uma perna dele tá bem comprometida. Ele manca muito, sente muita dor, não tem movimento na articulação, ele sofre muito com isso. E a Caroline, ela também, ela é jovem, ela deve estar chegando ali uns 30 mais ou menos, não me lembro, gente. Mas ela é solteira e ela que faz tudo na casa também, com a ajuda da empregada, né? Mas é ela ali que faz tudo. E a família e a mãe também ali ainda presente com eles vão tentando sobreviver dessa forma. Quando o Faraday vê a situação do Roderick, ele oferece ajuda para poder fazer uma terapia, uma fisioterapia ali, usando um aparelhinho. É ele que está criando, né? Para poder, ele faz uma pesquisa para testar ali no Roderick para ver se aquilo vai surtir efeito e vai ajudar na perna dele. Ele aceita. Com isso, ele entra na casa, ele conhece a família, ele vai ali se envolvendo entre as pessoas e coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. E aí fica a cargo do leitor acreditar se é sobrenatural ou não. Talvez o leitor mais cético vai achar que não, e aquele que gosta de uma pitadinha de sobrenatural já vai acreditar que sim. Mas o que eu posso dizer pra vocês, gente? É um livro pra quem gosta de gótico mesmo, tá? Ele é, devo dizer também, ele é bem lento. Ele é bem lento, em algumas partes ele arrasta bem. Mas é britânico, é um gótico britânico, gente. Ele vai ser assim mesmo, tá? Isso não tira o brilho do livro, mas eu preciso avisar. Então ele é lento, ele vai ser. E ele tem ápices, sabe? De suspense sobrenatural, um terrorzinho ali. Tem uma cena aqui que é o ápice de tudo, que é uma cena muito bem construída,
uma cena para ser assustadora, né? Fica a cargo de vocês o que aconteceu aqui quando vocês terminarem e fecharem o livro. Eu fui juntando as peças, eu fui desconfiando de coisas, lembrando que aqui é um livro em primeira pessoa. Prestem bem atenção. E a Sarah Water já deu para perceber que ela é muito sutil. Embora o livro seja descritivo e lento, aquilo que ela coloca não é à toa. Não é para encher linguiça. É algo sutil, mas muito importante. E quando você terminar esse livro, converse com alguém com quem já leu. E assista também a adaptação, que é uma adaptação de mesmo nome, que eu gostei muito. Tem aquela atmosfera sombria. É um filme silencioso, ele é introspectivo, é lento, ele é mais parado. Mas aquilo que eu falei pra vocês, essa é a proposta da história. Não é um filme e um livro chato. Ele foi feito para ser assim. E eu super recomendo o filme porque ele foi super fiel ao livro. Foi muito respeitoso também. Foi exatamente o que eu imaginei lendo. As atuações também eu achei muito boas. Eu tava doida pra ver como é que ia ficar a casa, né? Ficou exatamente aqueles detalhezinhos de degradação, tudo. Então eu gostei muito, indico super. E outra coisa também, não vão assim com muita sede ao pote, é um livro de terror. Eu acho que é um livro mais com uma pegada de drama, com uns toques sobrenaturais, ao meu entender, com um pano de fundo nas consequências das famílias da guerra, né? O que ela causou e tudo mais. Então tem essa questão também. Então é um livro para ler sem pressa, mas que você tenha que ter um pouquinho de paciência, tá bom? E depois assistam o filme. Então, algumas pessoas tiveram, pelo que eu andei olhando nos comentários, depois tiveram umas duvidazinhas sobre o final. Eu já discuti o livro, as minhas teorias com a Cat lá do Arabesqueando, e bateu muita coisa da nossa teoria que faz sentido. Ele vai enriquecer muito quando você for conversar com outra pessoa, porque fica muito sutil ali, e é exatamente assim, bateu muitas das nossas ideias. Eu gostei muito do livro e eu indico super pra vocês, assim, vale super a pena. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Me deixem nos comentários se vocês têm curiosidade de ler esse livro. Vocês encontram pra comprar facilmente lá no site da Amazon, tá bom? Gente, até a próxima resenha então. Tchau, tchau!